Olá, sétimo ano. Aqui é o professor Humberto Júnior e vamos continuar nossa aula de ciências hoje, tá bom? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Não é um assunto difícil, é um assunto fácil, é um assunto que ecologia é uma continuação do nosso assunto passado, tá? É um assunto muito interessante de ciências. Mais uma vez lembrando, preste bastante atenção. Qualquer dúvida pode perguntar lá no Google Sala de Aula, no grupo da escola, tá certo? Que eu tiro todas as dúvidas para vocês. Então vamos lá. O nosso assunto de hoje é cadeia alimentar e fluxo de energia. Ele envolve a relação dos seres vivos em um determinado ecossistema no meio ambiente, né? O alimento disponível para cada ser vivo, né? Como é que ele se alimenta e o que isso influencia a todos os seres em um determinado ecossistema. Antes da gente falar sobre a cadeia alimentar, vamos entender alguns conceitos aqui sobre ecologia. A gente fala muito sobre organismo, falamos muito sobre organismos autótrofos. Professor, o que é isso, organismos autótrofos? São organismos com a capacidade de produzir seu próprio alimento, capacidade de produzir sua própria matéria orgânica. Professor, e quem são os organismos autótrofos? São os organismos fotossintetizantes, ou seja, que realizam fotossíntese, né? Que temos aqui, ó. Que é quem, professor? Que organismos são esses? As plantas, as algas. Então, todos eles são organismos autótrofos. São organismos que realizam o quê? Fotossíntese. E para realizar a fotossíntese, esses organismos dependem de quê? Da luz. Existem também organismos, né, que realizam a quimiossíntese. Só que esses organismos aqui vocês vão ver lá na frente, oitavo, nono ano. Então, por enquanto, no sétimo ano, a gente fala sobre organismos autótrofos, os organismos que realizam fotossíntese. Então, lembre, quem são os organismos que realizam fotossíntese, professor? As plantas e as algas. Então, em uma cadeia alimentar, vamos encontrar tanto organismos autótrofos como organismo que heterótrofos, né? Aqui no slide anterior temos os exemplos, as algas, as árvores, as cianobactérias, as algas parvas, bromélias, algas unicelulares, todos eles produzem seu próprio alimento. E para produzir seu próprio alimento, eles realizam o que? Fotossíntese. E para que a fotossíntese ocorra, é necessário que a energia do sol em forma de luz, tá bom? Então, né, as plantas, os vegetais, todos eles são organismos autótrofos, né? Temos as algas verdes, as árvores, as cianobactérias, algas pardas, bromélias, plantas em geral. Todas elas são seres o que? Autótrofos, seres que produzem seu próprio alimento. E lembrando, seres que produzem seu próprio alimento realizam o que? Fotossíntese. E para que a fotossíntese ocorra, eles necessitam de que? Da luz do sol. Tá ok aí, gente? E tem também, se tem os autótrofos, temos os heterótrofos, que são o que, professor? Os heterótrofos são organismos que não produzem seu alimento, não podem produzir, não são capazes de produzir sua matéria orgânica. E como é que eles se alimentam? Esses seres heterótrofos, eles dependem de outros organismos para se alimentarem, ou seja, os heterótrofos podem se alimentar tanto dos organismos autótrofos como também de outros organismos heterótrofos, tá? Nós, seres humanos, somos seres heterótrofos. As aves, baleia, leão, os fungos, todos eles não conseguem produzir seu próprio alimento, dependem do alimento do meio. Então, lembrando aí, temos organismos autótrofos, organismos heterótrofos, tá? E temos também outro grupo, né, de organismos que são chamados de decompositores, que a gente vai estudar lá na frente. Qual a importância, professor, dos autótrofos para um ecossistema, para uma cadeia alimentar? Né? Como eles são capazes de produzir seu próprio alimento, eles são grandes produtores de nutrientes, ou seja, eles são grandes produtores de alimento para todos os seres vivos. O que a gente pode tirar disso aqui, professor? Que os organismos autótrofos, eles iniciam o quê? Uma cadeia alimentar, porque ele é o primeiro ser vivo a produzir o alimento que será utilizado tanto para ele, como também para os outros organismos que se alimentarão dele. E é aqui que entra a cadeia alimentar, ou as cadeias alimentares, né? Que é o que? A relação entre um organismo e outro
e como ele se alimenta. Tá, gente? A relação alimentar entre o organismo no ecossistema. Vamos ver aqui um produtor. Professor, quem é o produtor? Por exemplo, a planta, que é um ser o quê? Autótrofo. A cadeia alimentar sempre iniciará com o ser autótrofo, que é no caso o produtor. Temos como exemplo o capim. O capim, para ser um autótrofo, ele realiza fotossíntese e para realizar fotossíntese ele necessita de que? Da luz. Professor, quem se alimenta do capim aqui nessa cadeia alimentar? Temos o gafanhoto. A setinha indica que o gafanhoto se alimenta do capim, ou seja, o capim serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, por sua vez, serve de alimento para o quê? O sapo. E o sapo, por sua vez, serve de alimento para a serpente. Aqui a gente tem uma cadeia alimentar, começando com o produtor, com quem se alimenta do capim, com quem se alimenta do gafanhoto e com quem se alimenta do sapo. O capim, nessa cadeia alimentar, ele é chamado de produtor. Quem se alimenta do capim é chamado de consumidor. E assim, sucessivamente, vão ser chamados de consumidor. Quando uma serpente morre, quando um sapo morre, gafanhoto, capim, vai entrar em ação os decompositores. Que são quem, professor? Numa cadeia alimentar, quem serão os decompositores? As bactérias e os fungos. O que é que ele faz, professor? Quando qualquer ser vivo morre, as bactérias e os fungos vão transformar aquele ser que morreu em nutrientes para ser utilizado pelos produtores novamente. Ou seja, a matéria sempre ela vai estar o quê? Circulando em uma cadeia alimentar. Temos aqui outro exemplo de teia alimentar. Professor, uma teia alimentar ela começa por onde? Sempre com o quê? Um produtor. Um produtor é sempre um organismo que realiza o quê? Fotossíntese. É sempre um organismo autótrofo. Temos o grilo, ou gafanhoto, né? Que se alimenta de quê? Do capim. Temos o sapo, que se alimenta do gafanhoto. Temos a cobra, que se alimenta do sapo. Temos o gavião, que se alimenta da cobra. O primeiro organismo que se alimenta de um produtor, ele é chamado de consumidor. Se ele vai ser o primeiro que vai se alimentar do capim, da grama, ele vai ser chamado de consumidor primário. O sapo, ele também é um consumidor, só que ele é chamado de consumidor que secundário. Professor, por que secundário? Porque ele se alimenta de um consumidor primário. O consumidor terciário, ele vai se alimentar de um consumidor que secundário, que no caso é a cobra. Um consumidor quaternário, ou aqui está escrito como consumidor final, no caso é a águia. Por quê? Porque ele se alimenta de um consumidor terciário. Lembrando que tudo termina onde? Nos decompositores. E aqui a gente tem uma cadeia alimentar relacionando o ciclo de alimentação. Começa com o produtor e continua nos consumidores primários, secundários e terciários. Certo, gente? A energia que o vegetal produziu por ele ser um autótrofo, quando o gafanhoto se alimenta, ele obtém a energia que foi produzida pela grama. Quando um sapo se alimenta do gafanhoto, ele obtém a energia de quem? Do gafanhoto, que por sua vez obteve a energia de onde? Do consumidor primário. Isso é chamado nível trófico, que a gente vai ver lá na frente. Então, professor, o que é, em ciências, o chamado fluxo de energia? É a energia disponível em cada ser vivo que é repassado de um para o outro. Temos aqui uma árvore, um cervo e uma onça. Em qual desses três organismos eu vou ter mais energia acumulada? No produtor, consumidor primário ou consumidor secundário? Quais desses você acha? A energia, a quantidade de energia disponível sempre vai estar maior no produtor, nos produtores, no caso, a árvore.
o animal que vai se alimentar, ele vai absorver não toda essa energia, vai absorver um pouco dessa energia para a sua sobrevivência. A onça que se alimentar do cervo, ela vai também obter toda a energia lá da árvore? Não, porque uma grande quantidade já foi perdida por esse animal e a quantidade disponível no seu organismo vai ser passada para esse. Então, a quantidade de energia, de acordo com que ela vai seguindo até a cadeia alimentar, a quantidade de energia dentro do organismo vai o quê? Diminuindo. E por que, professor, a energia diminui de acordo com que ela vai passando para cada nível da cadeia alimentar? Porque quando a planta realiza fotossíntese, ela também perde energia. Por quê, professor? Para realizar suas atividades. O cervo, quando ele se alimenta da planta, né, que ele é um consumidor primário, ele também vai perder energia. Como, professor? Para correr, para realizar suas atividades dentro do organismo. Então, parte dessa energia ela vai ser dispersada para o meio ambiente. E assim, sempre a energia vai diminuindo de acordo com o nível trófico de cada ser vivo na cadeia alimentar. O próximo slide, ele fala um pouquinho sobre nível trófico e consumidores. Vamos entender a diferença. Aqui temos o que? Olha, aqui temos uma cadeia alimentar. Eu estou falando cadeia alimentar, mas eu vou explicar um pouco da diferença. Embora sejam a mesma coisa, o mesmo conceito, tem só uma diferençazinha entre um e outro que eu vou explicar lá na frente. Primeiro vamos ver a diferença entre o nível trófico e consumidor. Deixa eu voltar aqui o slide. Pronto. Então vamos lá. Temos aqui, né, uma cadeia alimentar, que já tinha explicado para vocês, limpei um pouquinho, fica melhor vocês entenderem. Nível trófico é a posição que cada ser vivo ocupa em uma teia ou cadeia alimentar. Então, o produtor, professor, a grama é um ser vivo? Sim. O gafanhoto, o sapo, todos eles são seres vivos. Então, a posição que cada um ocupa na cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Voltando lá para a imagem, vamos lá. Temos a planta, a alga. A alga é um consumidor, professor? Não, a alga é um produtor. Temos o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Então, quantos consumidores existem nessa cadeia alimentar? Temos 4. Primário, secundário, terciário, quaternário. E quantos níveis tróficos? Qual a diferença de níveis tróficos para o consumidor? Expliquei no slide anterior. Nível trófico é o nível que cada ser vivo ocupa em uma determinada teia ou cadeia alimentar. Primeiro, nível trófico. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Quantos níveis tróficos temos na teia alimentar abaixo, na cadeia alimentar abaixo? 5. Entenderam, gente? Temos 5 níveis tróficos e 4 consumidores, primário, secundário, terciário, quaternário. Viu como é fácil a diferença entre um e outro? E aqui vamos ver a diferença que eu tinha falado para vocês, a diferença de uma cadeia alimentar para uma teia alimentar. O que é uma teia alimentar? É uma sequência da relação onde um ser vivo se alimenta do outro. Aqui temos uma cadeia alimentar. Aqui temos uma teia alimentar. A gente pode dizer que uma teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares, né? Vamos supor que aqui temos os vegetais. Os vegetais, em uma teia alimentar ou cadeia alimentar, significa que eles são os produtores. Quem nessa teia alimentar são os consumidores primários, professor? Quem é que se alimenta? Ó, a seta sempre vai ao organismo onde ele serve de alimento. Então a seta saiu dos vegetais e foi para o gafanhoto. Então o gafanhoto ele é um consumidor primário. Temos o preá, também se alimenta de vegetal. Ele também é um consumidor que primário. Tem alguma seta sai dele para outro local? Tem, ó. Seta saiu daqui foi para o sabiá. O sabiá também é um consumidor que primário. Temos mais outro, professor, outra seta que sai? Temos várias, né? Então,
gente, o que é que a gente pode ver? Quantos consumidores primários temos aqui nessa? Dê um exemplo de consumidores primários: o sabiá, o gafanhoto e o preá. Os consumidores secundários. Os consumidores secundários são os que se alimentam de consumidores o quê? Primários. Quais são eles? Só ver de onde a setinha está chegando do consumidor. Então temos aqui a aranha se alimenta do sabiá. Então ela é um consumidor o quê? Secundário. Temos também, ó, o sapo se alimenta do gafanhoto, consumidor secundário. Louva-a-Deus se alimenta, deixa eu ver, da rã. Ele é um consumidor secundário, professor? Não. É um consumidor que? Terciário. Então, sempre olhando a posição da setinha, para onde ela vai, quer dizer que aquele animal, aquele ser vivo serve de alimento para o outro. Por exemplo, quem é que serve de alimento para quem aqui? A aranha se alimenta da rã ou a rã se alimenta da aranha? A setinha está indo em direção para a rã, quer dizer que a aranha serve de alimento para a rã. E quem está no topo dessa teia alimentar, professor? A gente pode dizer que o lobo-guará. Olha o tanto de seta que está indo para ele. Se alimenta de preá, se alimenta de siriema, se alimenta de serpente, se alimenta também de vegetais. Então, a gente pode dizer que o lobo-guará ele está no topo da teia alimentar. Então, viram a diferença, né, de teia alimentar para cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma sequência única, onde um animal se alimenta do outro. Então temos aqui, ó, deixa eu colocar o marca-texto em vermelho para vocês verem quantas cadeias alimentares eu vou separar aqui nessa teia alimentar: vegetal, sabiá, cobra, lobo-guará. Aqui temos o que? Uma cadeia alimentar. Podemos separar outra, professor? Temos sim. Vegetal, preá, lobo-guará. Podemos separar outra? Sim. Vegetal, gafanhoto, aranha, rã, jararaca, lobo-guará. Então temos várias cadeias alimentares em uma teia alimentar. Então a diferença é essa: uma teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares, tá bom, gente? Então, né, gente? Então, como já vimos a diferença, né, de uma cadeia alimentar para uma teia alimentar, temos aqui uma cadeia alimentar, que é a reunião de várias teias alimentares. Vamos separar aqui algumas. Temos um produtor, e vamos ver para onde é que essa setinha está indo, para onde o produtor serve de alimento. Então temos aqui uma lagarta. Então a lagarta é um consumidor que? Primário. O pássaro, o canário, por exemplo, consumidor secundário. A coruja, consumidor que? Terciário. Já isolamos uma teia, uma cadeia alimentar. Vamos isolar outra aqui. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então temos mais outra cadeia alimentar. Vamos isolar mais outra aqui, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então, lembrando mais uma vez, uma teia alimentar é formada pela reunião de várias cadeias alimentares em um ecossistema. Tá bom, gente? Então, para a gente terminar, em uma teia alimentar, todo animal, todo ser vivo, ele tem sua função. Imagine aí, se eu tirar algum ser vivo aqui dessa teia alimentar, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer um desequilíbrio na teia alimentar. Vamos supor que eu elimine aqui as aranhas em uma determinada teia alimentar. Professor, a aranha se alimenta do quê? De louva-a-Deus e do gafanhoto. Se o louva-a-Deus e o gafanhoto não têm um predador, o que é que vai acontecer com a população de louva-a-Deus e gafanhotos? Vai aumentar ou diminuir? Vai o quê? Aumentar. Aumentando o número de gafanhoto e de louva-a-Deus, vai aumentar o que? A quantidade de gafanhotos e louva-a-Deus que necessitam de comida. E a quantidade de vegetais vai aumentar
ou vai diminuir? Vai o que? Diminuir. Então, se eu tirar qualquer animal de uma teia alimentar, vai ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar, onde não vai afetar só um ou dois, vai afetar o que? Todos. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desequilíbrios nas teias alimentares, que já ocorreu e ocorre aqui no Brasil, como em outros locais do mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom, gente? Tem lá o canal aberto lá no Google Sala de Aula, tem os grupos também no WhatsApp. Qualquer dúvida pode tirar por lá. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.